O que eu estou vendo em relação ao PP, Pedro, só porque ontem eu vim com uma apuração sobre isso e você trouxe essa insatisfação que ainda paira, né? Até há uma possibilidade de se resolver junto à executiva, em reunião, em votação, a permanência ou não no governo. O que eu estou vendo é uma diferença ainda de pensamento ali entre o que expôs a cúpula, o presidente Ciro Nogueira, e a bancada do PP, né? Porque há uma avaliação de que desembarcar agora também do governo pode isolar o PP dentro das negociações durante esses próximos 2 anos. E para negociar, precisa negociar com o governo. Sendo oposição, o partido também não entregaria nada, mas ficaria isolado na Câmara dos Deputados. Não é muito inteligente, né? Se a gente for ver a União Brasil, por exemplo, republicanos, eles querem ficar até o limite, porque sabem que podem aproveitar os espaços ocupados para fazer propaganda para os próprios parlamentares e depois sair em 2026. Então, sair agora, de uma maneira assim repentina, não é muito inteligente politicamente e eleitoralmente. Pedro, vamos falar de Alexandre Padilha e de 2026. O PT quer que ele dispute ao Senado Federal em 2026, mas ele diz que combinou com Lula. Vai ficar no governo até o fim do mandato e vai ficar no Ministério da Saúde, porque ele vai ter que se descompatibilizar e sair da pasta, até porque ele assume quase próximo às eleições. Não faria sentido o ministro da Saúde, que fica 1 ano no cargo e não consegue implementar praticamente nada. Essa também teria sido a promessa de Gleisi Hoffmann, né? Na cozinha ali, o Lula quer gente que vai ficar com ele até o final do mandato em 2026. Então, há uma expectativa até que a Gleisi abra mão de disputar o mandato de deputada federal. Mas isso são outros 500. Vamos falar de Alexandre Padilha. Quando o Alexandre Padilha foi conversar com o Lula sobre assumir o Ministério da Saúde, era o momento que o Lula queria anunciar logo essa decisão para blindar a pasta contra o assédio do Centrão. Como vocês disseram, o Centrão estava de olho na saúde. Ficou combinado, ou pelo menos foi mencionado ali na conversa, que ele abriria mão de disputar uma vaga de deputado federal em 2026. Só que depois que o presidente Lula então fez esse anúncio todo, o Alexandre Padilha teve um bom desempenho no seu discurso ontem, todo mundo elogiou muito a fala dele. O PT começou a olhar para Alexandre Padilha como um potencial candidato ao Senado. Porque aqui em São Paulo, Gustavo e Tainá, o PT está simplesmente no vácuo político, não tem um nome para disputar a eleição para o Senado, nem para governador, muito menos para governador. Sendo que a direita tem ótimos nomes competitivos que aparecem bem nas pesquisas, como Ricardo Salles, Guilherme Derrite, Eduardo Bolsonaro. Então, para não fazer feio, para não passar vergonha em São Paulo, o PT já começou a sondar alguns nomes, já trouxe aqui o do José Eduardo Martins Cardoso, pensaram na possibilidade até de alguém de fora da política, um outsider. Mas aí, como o Alexandre Padilha vai agora entrar numa vitrine, numa tremenda vitrine, uma pasta que é uma das que tem mais atenção da opinião pública, tem alguns programas que são prioritários para o governo, que se bem embalados vão conseguir reduzir a rejeição ao presidente Lula, como o Mais Médicos Especialidades, por exemplo. Então o pessoal começou lá dentro do PT a ventilar a possibilidade dele ser o candidato ao Senado. Ele já disputou o governo de São Paulo, não foi bem, mas, portanto, já tem um certo recall aqui em São Paulo e poderia ser uma possibilidade. Só que aí veio o balde de água fria. Eu conversei com algumas pessoas do entorno, que são auxiliares também do Alexandre Padilha e que contaram que ele falou para mais de um interlocutor que não está disposto a disputar nenhuma vaga no parlamento, nem para nenhum cargo eletivo em 2026. Vai terminar o mandato no Ministério da Saúde, vai ficar ao lado do presidente Lula até o final da eleição, despachando ali no Palácio do Planalto. Tudo bem que ainda tem muita água para rolar, o que político diz hoje muda de opinião amanhã, né? Como dizia Ulisses Guimarães, política é nuvem. Não lembro se essa frase é dele, posso estar equivocado. Mas, enfim, política é nuvem, então pode ser que amanhã ou depois ele mude de ideia, ou então o PT mude de ideia, ou principalmente pode ser que o Lula mude de ideia e decida colocar um nome competitivo para evitar um vexame do PT na disputa pelo Senado. Para finalizar, até porque o PT está muito preocupado com essa ofensiva que a direita vai fazer no Senado. A prioridade do PL é eleger senadores em 2026, o maior número possível, porque com um Senado mais à direita, mais alinhado ao bolsonarismo, a estratégia da direita e da extrema-direita fica mais factível. Então o PT quer fazer pelo menos uma tentativa de reduzir danos.
Então, aqui em São Paulo, o partido que já foi tão forte, hoje não vê um nome competitivo.